Olá, meus amigos e amigas da Teologia Sistemática 3. Sejam todos e todas novamente bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina. Até então, nós temos falado sobre a pneumatologia, né? Uma vez que esse módulo de teologia sistemática ele se organiza em duas áreas da sistemática: a pneumatologia e a eclesiologia. Na primeira parte desse semestre, tanto em sala de aula, né, nas aulas presenciais, quanto nas primeiras aulas gravadas online, nós falávamos sobre a pneumatologia. Falamos sobre conceitos bíblicos da doutrina do Espírito Santo, sobre o desenvolvimento ao longo da história e alguns teólogos, correntes e movimentos teológicos que falavam sobre o Espírito Santo e que davam destaque a esse assunto tão importante da fé cristã, o modo como essa doutrina vem sendo tratada ao longo dos anos, que durante muito tempo o Espírito Santo foi um assunto deixado de lado nas discussões teológicas da Igreja, sobretudo nos primeiros 450 anos, em que a Igreja se concentrou basicamente na definição sobre a cristologia, que era o grande assunto daquele momento, o assunto que gerava mais discussões, o assunto em que mais heresias se levantaram como tentativas de procurar explicar de um modo que a Igreja oficial ela não considerava correto. E, portanto, nós temos ao longo da história da Igreja os 4 primeiros grandes concílios: Nicéia em 325, logo depois o concílio de Constantinopla I em 381, depois o concílio de Éfeso em 431 e, por fim, Calcedônia em 451. Por fim, que eu digo, são os 4 concílios teológicos, porque no restante da história da Igreja já aconteceram mais de 20 concílios num teor de universalidade. Mas esses 4 primeiros são os considerados os 4 grandes concílios da história da Igreja e os concílios cristológicos, ou seja, concílios que se debruçaram sobre a ideia da cristologia, sobre os conceitos bíblicos e principalmente os conceitos teológicos, filosóficos, que esse assunto tinha para a fé cristã. Grande parte desse ensinamento, naturalmente, ainda é usado até hoje, uma vez que os concílios têm um propósito de definir conceitos, dogmas, doutrina, e naturalmente nós ainda recorremos ao material do concílio para fazermos afirmações, para basearmos os nossos ensinamentos sobre esse e os mais diversos assuntos, uma vez que foram tão importantes para o desenvolvimento da teologia cristã, embora, é claro, o papel da teologia não seja meramente reproduzir o conteúdo feito no passado, até porque, por melhores que fossem os teólogos, os bispos, os participantes dos concílios, e por maior que tenha sido a contribuição dada para a teologia, para a fé cristã, que é inegável, sem dúvida nenhuma, mas aconteceram num contexto específico, tanto num contexto político, econômico, social, teológico, histórico, que não é mais o contexto, como não era o contexto da Idade Média, da Reforma, como não era o contexto da modernidade, da contemporaneidade, como não é o nosso contexto. É claro, o que eu quero dizer com isso é aqueles conteúdos são extremamente importantes e nós devemos estudá-lo e levá-lo a sério, fazendo, é claro, as devidas leituras e releituras para o nosso tempo. Fazer uma releitura não significa jogar fora o que se tinha e fazer de novo. Releitura é reler aquilo que já foi escrito. Nós lemos o que foi escrito, aquilo tem importância, tem significado para nós, mas nós fazemos pontuações que são do nosso contexto, da nossa época. Essa é a grande tarefa da teologia sistemática, não apenas com as canonicidades dos concílios, como também com os textos bíblicos e os textos de fé
de uma maneira em geral, né? É claro que na teologia ninguém cria nada a partir do nada, ninguém cria absolutamente algo novo, não é? Ainda mais depois de terem passado 2000 e tantos anos de teologia sendo feita por grandes personagens da teologia, por grandes movimentos da teologia. E é claro, a gente pode considerar os limites contextuais que Agostinho, Lutero, Calvino e tantos outros tiveram no seu tempo, mas sem dúvida nenhuma nós não podemos desqualificá-los, desclassificá-los, até porque foram espetaculares pensadores que criaram, que fizeram tudo o que fizeram, tendo como ponto de partida muito menos do que nós temos hoje em nosso tempo. Por exemplo, Agostinho, que foi o maior nome da teologia antiga e continua sendo um dos 3, um dos 5 maiores teólogos de toda a história do cristianismo, fez tudo o que fez, tendo à sua disposição uma biblioteca muito modesta, uma biblioteca de aproximadamente uns 200 títulos. Eu tenho na minha casa, nesse escritório onde estou gravando essa videoaula, uma biblioteca 4 vezes maior do que a que Santo Agostinho teve ao longo de toda a sua vida, e se Deus quiser a minha biblioteca continua em crescimento, né? Mas só para que a gente tenha uma noção da capacidade intelectual e produtiva de Santo Agostinho e de tantos outros homens que fizeram tanto e muito mais do que nós fazemos hoje, tendo tão pouco à sua disposição, né? E é curioso que a gente pense nesse período de informática, de internet, que tem algumas pessoas que assistem uma pregação ou que assistem uma parte de uma pregação, uma parte de uma aula, leem um livro de conteúdo duvidoso, ou às vezes leem até um bom livro, mas fazem uma leitura superficial de umas 20 e poucas, 30, 50 páginas, ou que seja de um livro inteiro, e já se sentem os chamados para serem os grandes reformadores e teólogos do seu tempo. É claro que quando uma pessoa diz isso, ela não tem a menor noção do que ela está dizendo, nem tem a menor noção do que significa isso, né? Se nós compararmos o grau de formação, de leitura, de preparo, de reflexão e até de oração que Agostinho, Lutero e esses grandes homens que nós falamos, Barth, Tillich, tiveram ao longo da sua vida, muito provavelmente, ainda que nós nos dediquemos de verdade, não nesse exemplo estranho que eu acabei de citar, mas mesmo que a gente se dedique com afinco, talvez ao longo da nossa vida inteira a gente não alcance uma parte do que esses homens alcançaram ao longo das suas jornadas. E como eu falei nesse exemplo tosco, né, mas que infelizmente é verdadeiro, tem muitos jovens do nosso tempo que são até promissores, têm até capacidade, podem vir a ser até alguém de alguma relevância, mas alguns jovens que ficam fascinados com um texto, um post, ou ainda que seja um livro que leram, um trecho de uma aula, de uma pregação que ouviram, e se sentem os chamados vocacionados para revolucionar a igreja do seu tempo, para reformar a igreja do seu tempo, para refletir de uma maneira nova a teologia do seu tempo, e muito menos do que isso, né? Calma lá, muito menos do que isso. Você apenas, se for o caso, né, quebrou a casca do ovo, ainda tem um caminho imensamente longo para ser alguém, né, que dirá ser um reformador da igreja do seu tempo, né? Bem menos que isso. Vamos aos poucos, fazendo nosso dever de casa, levando a sério aquilo que a gente estuda, né? Se dedicando àquilo que a gente estuda. Tem gente que quer ser o reformador da igreja e sequer tem compromisso como estudante de uma faculdade, né? No sentido acadêmico, de assistir às aulas, fazer os exercícios, passar de série, etc., e já querem ser os reformadores da igreja. Então é muito menos. Agora, sobre a nossa disciplina, nós vamos começar agora a segunda parte dos nossos estudos, Teologia Sistemática, volume 3, que é a ideia da eclesiologia.
Como eu já falei, esse módulo se divide em duas partes, pneumatologia e agora eclesiologia, né? E eclesiologia é um assunto muito importante a ser analisado e um assunto também que tem um certo milindre, né? Porque a eclesiologia ela é o estudo ou o discurso racional sobre a igreja. É uma área importante da teologia sistemática, até porque lida diretamente com a vida prática de muitas pessoas. Eu e você que está me assistindo, nós estamos envolvidos diretamente com alguma igreja, né? Eu sou pastor, muitos que me assistem são pastores, pastoras, missionárias, professores de escola bíblica dominical, líderes de algum departamento, ministério, pregadores, presbíteros, diáconos, diaconisas, etc. Então, isso quer dizer que nós estamos diretamente relacionados a alguma igreja, à prática eclesiástica de alguma maneira. Então, por esse motivo, esse assunto igreja é um assunto próximo a todos nós, né? É um assunto que está no nosso dia a dia, que está na nossa prática de vida cristã e que está nas nossas reflexões também. Porém, como a definição sugere, tudo que tem logia significa o estudo de alguma coisa ou, também é sinônimo, o discurso racional sobre alguma coisa. No caso da eclesiologia, em qualquer outro caso, né, mas já que estamos falando especificamente da igreja, nós devemos ter um discurso sobre a igreja que seja racional. Porque ao falar sobre igreja, pelos vários motivos que eu já citei e tantos outros, muitas pessoas acabam tendo pela igreja um discurso apaixonado apenas e deixam de lado a racionalidade desse discurso que não pode ser feito. Nós precisamos ter pela igreja uma parte de paixão, evidentemente, mas devemos ter um discurso racional. Não podemos de maneira alguma perder a nossa racionalidade sobre a igreja, porque a igreja não é Deus, a igreja não é perfeita, a igreja não é isenta de críticas e de avaliações, não é. E nesse momento em que nós estamos vivendo no Brasil, não está tudo bem com a igreja brasileira. Não seja inocente, não seja ingênuo a ponto de achar que está tudo bem com a igreja brasileira e que ela não precisa de racionalidade, apenas de paixão, e que ela deve ser isenta de qualquer tipo de erro ou de crítica. Não está não. Ela não está tudo bem com a igreja brasileira. É claro que há igrejas locais que andam de modo sadio, de modo engajado, de modo comprometido com os ensinamentos de Jesus, com o Evangelho, com a sanidade, que andam engajadas com a transformação da sociedade, mas a igreja, ainda nesses casos, ela não é perfeita, uma vez que é uma instituição feita por seres humanos. E perfeição é uma qualidade que cabe apenas à divindade. Igreja e Deus não são as mesmas coisas, não são os mesmos entes. Igreja é uma coisa, Deus é outra coisa completamente diferente. Deus é uma pessoa, Deus é perfeito, Deus é soberano. Igreja é uma organização, não é uma pessoa, é uma organização. Igreja é imperfeita, igreja é limitada, igreja é temporal. Então, não nos esqueçamos de fazer essas devidas diferenciações, esses devidos apontamentos logo no início dos nossos estudos sobre a eclesiologia. Uma professora que eu tive no mestrado, no doutorado, de saudosa lembrança, professora Ana Maria Tepedino, dizia que nós devemos ter pela igreja um amor esclarecido, ou seja, devemos amar a igreja, porém não um amor que seja inocente, ingênuo, de achar que a igreja é perfeita, de que todas as pessoas que falam em nome da igreja ou que têm algum cargo, alguma voz na igreja têm as melhores das intenções
são homens e mulheres de Deus acima de qualquer prova. Não, essa inocência, ela pode nos custar muito caro, essa ingenuidade, ela pode nos causar traumas, como causaram em muitas pessoas, talvez até em você que está nos vendo, porque tinham uma visão apenas amada e uma visão apenas apaixonada da igreja e deixaram de lado a racionalidade da igreja. Quantas pessoas já foram duramente exploradas por pessoas em nome da igreja, exploradas financeiramente, exploradas no seu trabalho, exploradas nas suas capacidades, em alguns casos até exploradas sexualmente. É claro que esse último exemplo que eu estou dando não condiz com a maioria, ainda que tenha as suas imperfeições, mas lamentavelmente existiram e existem nas igrejas, de modo em geral, pessoas que abusam, inclusive, dessa questão íntima de rapazes, moças, de pessoas, usando cargos que possuem na igreja, usando um discurso religioso de que um religioso, uma religiosa não pode ser questionado, contrariado, porque ali está um santo homem de Deus que fala em nome de Deus e que contrariá-lo e que questioná-lo, criticá-lo é questionar o próprio Deus. Não, não é verdade isso, tá vendo? Se você já ouviu alguma coisa desse tipo, não leve a sério, porque isso não é verdade. Algumas pessoas têm esse discurso ou de um modo inocente para reproduzir algo que ouviram a vida inteira, mas que deve ser criticado, esse tipo de identificação, e outros fazem isso com maldade, para se preservar no poder, para se preservar no conforto financeiro, no conforto de bajulação e até para esconder outras coisas até muito mais sérias e escandalosas do que essas. Igreja é igreja, Deus é Deus. E essas duas realidades não podem ser confundidas. A igreja é uma realidade. Aliás, é importante que a gente diga uma coisa nesse primeiro momento, até para que possa nos nortear daqui para frente, né? É importante distinguirmos igreja com I maiúsculo de igrejas com I minúsculo. Inclusive, é uma questão que caiu há pouco tempo aí na prova do mestrado da PUC. Igreja com I maiúsculo, nós estamos nos referindo ao conjunto de seguidores de Jesus, de discípulos, discípulas de Jesus, que não necessariamente tem a ver com denominação ou com igreja local, ou mesmo com uma organização juridicamente estabelecida. Igrejas com I minúsculo e no plural são as várias denominações que nós temos que nem sempre estão harmonizadas com a igreja com I maiúsculo ou com o Cristo, que é o mestre o qual devemos seguir, né? Então, quando eu falar sobre igrejas com I minúsculo ou no plural, ou eu vou falar dessa forma, eu vou me referir a tradições das quais fazemos parte. Eu faço parte de uma tradição metodista. Você faz parte de uma tradição assembleiana, batista, presbiteriana, etc. Essas são igrejas com I minúsculo, são tradições de leitura da fé que surgiram e se mantêm ao longo do tempo, que podem ser leituras sadias, tradições sadias, ou pode não ter nada a ver com isso. Mas igreja, no singular e com I maiúsculo, é uma realidade muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Essa igreja, ela é uma realidade neotestamentária. Os primeiros discípulos nutriam a crença de que era o Espírito Santo quem tinha gerado a igreja, quem era o seu criador e o mantenedor dessa igreja com I maiúsculo. Lembre-se, lá no Novo Testamento não existiam denominações e nem tradições de leitura da fé. Existia a coletividade de seguidores e seguidoras de Jesus que se reuniam em Roma, em Éfeso, em Colossos, em Filipos e assim por diante, né? Aquela igreja não era organizada juridicamente, até porque o contexto era outro. Aquela igreja, na maioria dos casos, não tinha templo, não tinha hierarquia
não tinha estrutura piramidal feita, mas era uma igreja que cria na dependência da direção do Espírito Santo. E a igreja, com I maiúsculo, que é nascida do Espírito, ela depende da direção do Espírito Santo. E é mantida pelo Espírito Santo. As denominações, o Espírito Santo não tem compromisso com denominações ou com igrejas locais, a não ser que essa igreja ela seja harmonizada com o Evangelho, harmonizada com o Espírito e que ela se deixe ser guiada pelo Espírito. Não é óbvio o que eu estou dizendo, viu? Não é porque tem uma placa escrita igreja, não é porque tem uma reunião eclesiástica, seja com orações, louvores e pregações, que ali está uma igreja gerada pelo Espírito. Não. As suas práticas é que vão dizer o seu compromisso com o Espírito. No texto bíblico nós temos um caso conhecido de uma igreja que se reunia, que orava, que pregava, que cantava e que era uma igreja que tinha colocado Jesus para fora dela. Era uma igreja que havia se fechado, impedindo a ação do Espírito dentro dela. E você sabe bem do caso que eu estou dizendo, que é a igreja de Laodiceia, relatada nos últimos versículos do capítulo 3 do livro do Apocalipse. Jesus estava do lado de fora, ou seja, a igreja colocou Jesus para fora, trancou a porta e Jesus não tinha acesso àquela igreja. Daquelas 7 que são citadas no Apocalipse, a maioria tem os seus defeitos, 2 não têm defeito algum. Esmirna e Filadélfia são elogiadas por Jesus e são elogiadas inclusive porque são igrejas perseguidas, sofridas, pobres, pouco numerosas. Um modelo bem diferente do ideal da grande maioria das igrejas, pastores, líderes e denominações do nosso tempo. Bem diferente. As igrejas lá do Apocalipse que mais se assemelhavam com esse modelo desejado pela grande maioria das denominações e líderes do nosso tempo era justamente a igreja que era empoderada, rica, tinha muitos recursos em todos os sentidos, mas que tinha colocado Jesus para fora, que tinha impedido o acesso e a ação do Espírito dentro dela, que tomava as suas próprias decisões, ainda que fizesse as suas reuniões com orações, louvores, pregações, mas quem decidia a realidade e o futuro daquela igreja era a própria igreja, não mais o Espírito, não mais a pessoa de Jesus. Temos outro exemplo nos textos neotestamentários. A igreja de Corinto, na hora da celebração da ceia, não era a ceia do Senhor que eles celebravam, era a ceia da própria igreja de Corinto, que era uma ceia excludente, que era uma ceia desigual, que era uma ceia que deixava clara as diferenças sociais que haviam entre os seus membros. E o apóstolo Paulo, o escritor daquela carta, é quem diz que quando eles se reuniam, não era a ceia do Senhor que eles estavam celebrando. Ou seja, nós podemos imaginar que nem toda a igreja é gerada pelo Espírito, é conduzida e é mantida pelo Espírito, porque muitas surgem dos próprios interesses de suas lideranças, muitas se fecham para a ação do Espírito e para a conversão a Jesus, e nem todas as práticas eclesiásticas têm harmonia com as verdadeiras práticas cristãs. Então, nós precisamos ter isso nítido na nossa imaginação. Não se deve confundir os conceitos que se tinha de igreja na época do Novo Testamento com o conceito que muitos têm hoje sobre o que é a igreja, como a gente já falou. Então, eu imagino que uma maneira adequada da gente dar continuidade nessa nossa aula de eclesiologia é dizendo que a igreja não é. Vamos começar dizendo que a igreja não é antes de falar o que ela é, tá certo? Antes da gente buscar os conceitos neotestamentários e sistemáticos sobre tal definição, nós vamos falar sobre o que a igreja não é.
Mas para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou interrompê-lo aqui e já já faço a continuação dizendo que a igreja não é. Não saia daí.